de Beleza, no estado de Goiás, mais especificamente na cidade de Anápolis. Hoje a gente está em Brasília, mas tem entrevistar gente que é de Anápolis. Estamos falando com o Dr. Lindbergh Aziz Cury, o apelido é Lande, não sei se eu posso chamar o senhor assim de Lande. Antes até de começar a contar um pouquinho da história, por que o apelido Lande, Dr. Lindbergh? Eu adquiri esse apelido na época que eu jogava futebol, né? E meu nome Lindbergh é um nome muito difícil, principalmente para o povo, de uma maneira geral, né? Então ficou a simplificação. Ao invés de Linde, ficou Lande. E aí, Mas aí do próprio amigo do futebol mesmo? é, dos próprios amigos, na infância, no colégio. E esse apelido, quando alguém fala, me chama por Lande, eu já sei que é de Anápolis. Com Aqui certeza. em Brasília já vim com o nome padronizado, Lindbergh. Tá certo, então. Você podia contar um pouquinho dessa história, então, dos seus pais, a origem deles, como que eles vieram parar no Brasil? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Meu por favor. pai, Aziz Cury, nasceu em Cuba em 1901, filho de imigrantes libaneses que deslocaram do Líbano para Cuba. Mas como que esse pessoal foi parar em Cuba? Porque geralmente era a América, mas Brasil, Argentina e Estados Unidos. A basicamente. imigração vinha numa escala maior, principalmente para o Brasil, depois numa escala menor para os Estados Unidos e uma parte para Cuba. Creio eu que o meu avô tinha parentes em Cuba. Tinha uma referência Tinha lá. uma referência lá e ele foi tentar a vida lá. O Líbano era um país muito sem oportunidade de trabalho, lutava com muitas dificuldades e tinha saído da Primeira Guerra Mundial. A miséria imperava por lá e eles são descendentes dos fenícios, né? Os fenícios são guerreiros, desbravadores de mares, aquilo estava no sangue. Então eles saem até hoje, saem no mundo inteiro à procura de aventuras e de melhores condições de vida. Então, basicamente foi a dificuldade. Então. Foi a dificuldade, sim, viu? Em Cuba ele viveu até os 8 anos. Teve uma oportunidade muito boa, porque ele aprendeu castelhano e a vida inteira ele falava com sotaque, falava português com ligeiro sotaque castelhano. Viu? Isso ajudou bastante, porque a língua árabe é muito difícil e aqueles que vieram para o Brasil não tinham nem condições de conversar com os brasileiros, não se entendiam. Tinha muita noção, né? Não tinha. E meu pai servia de intérprete, de tradutor, né, dada a facilidade do castelhano para o português. Então foi útil para ele. Então, o senhor falou que nasceu em Cuba, aí de Cuba voltou para o Líbano. Voltou para o Líbano. Em que ano, mais ou menos? Ele voltou para o Líbano em 1910, viu? 1910, lá viveu até os 17 anos de idade. Novamente, em razão da gripe espanhola que aflorou no Líbano e dizimou uma boa parte da população, ele se sentiu desprotegido, principalmente como órfão, com a falência do pai e da mãe, e veio para o Brasil. Irmão? Não, filho único. Veio para o Brasil e ele não tinha ideia, criança ainda, veio para o Brasil. Mas ele veio assim, quem trouxe, ou tinha alguma referência aqui ou não? Veio ele e mais uns 6. Pode ficar à vontade. Bom, o senhor falava que seu pai, então, saindo do Líbano, Saiu do Líbano, um grupo de amigos. Ele tinha como referência um primo que estava em Goiás, na época, chamado Pedro Cury. Mas já em Anápolis ou não? Ele estava em Anápolis já. E Anápolis começava a surgir na cidade. E ele resolveu vir, desceu no posto de Santos, né? Aquele roteiro tradicional. Né? Aquele roteiro tradicional, demorou 45 dias viajando de navio. E essa viagem foi uma viagem muito difícil, eles vinham em terceira classe, viajando abaixo do nível do mar. Imagina. Comendo macarronada de lá até aqui. Quem contou isso foi o pai do Jorginho. O seu Jorge falou que era macarrão no almoço, macarrão no jantar. Tal. O meu pai nunca mais comeu macarronada. Viu? Em casa era proibido fazer. Viu? Nem podia falar em macarrão. Não podia não. E aí desembarcando em Santos. Em Santos,
ele pensava que o Brasil, na cabeça dele, que o Brasil fosse do tamanho do Líbano, né? Chegasse a perguntasse onde é que estava o primo dele, todo mundo diria, né? Porque no Líbano vai a pé de um lugar para outro. Tem as aldeias, né? Tem tudo, aquelas regiões montanhosas, todo mundo conhece todo mundo, né? E ele com essa ideia. E essa foi a grande dificuldade dele, né? E quando ele... Bom, aí ele veio acompanhando a estrada de ferro. Era uma maneira de trabalhar junto com... Eles começaram trabalhando com mascate, malas cheias, vendiam nessas cidades pequenas que estavam surgindo e acreditavam que a única maneira de vencer na vida seria com esse sacrifício, né? E acreditavam também no futuro da marcha para o oeste, que era o que se dizia naquela época. Um ponto fundamental foi a cidade de Vianópolis. Lá, ele, o pai Antônio José Quinã, pai do Onofre Quinã, Ciro Quinã, também se estabeleceram lá, ficaram um período até a composição da estrada de ferro que veio até Anápolis. Né? E nesse período todo mosquetiano ou chegaram a estabelecer algum comércio? Já? Eles trabalhavam, vendiam em fazendas, na cidade, em lombos de animais. E meu pai fez uma poupança e construiu a primeira casa de alvenaria em Vianópolis. Nessa mesma cidade nasceu o Onofre Quinã, que foi senador, governador de Goiás, Círio Quinã também, e boa parte da família Quinã. Mas ali era um ponto estratégico, né? Com o advento da inauguração da Estrada de Ferro em 1935 em Anápolis, eles foram para Anápolis. E Anápolis foi a meta final de todo imigrante árabe, né? E ficaram por lá. Esse é outro capítulo que a gente tem de analisar. Né? Parte da minha mãe nasceu em Trípoli, Líbano, veio diretamente para Anápolis junto com seus pais, mas Anápolis era uma cidade, era uma moça formada. Ela já veio numa condição bem melhor. Bem melhor, ela bem melhor. E ela ficou lecionando em São Paulo, no Colégio Oriental. Lecionava árabe e inglês. E estranhava aquela vida de uma cidade pequena do interior. Né? Imagina. Permaneceu em Anápolis essa temporada toda e veio nas férias, passava as férias em Anápolis. E na época ela até estranhou uma mulher com esse nível de cultura, né? Deixando assim preconceito de lado, mas era uma realidade na época. Era até difícil ser contratada para lecionar, né? Tinha preconceito, então? São Paulo já não existia. Em Anápolis não tinha nível ainda. Não tinha, ela estava bem acima do... não tinha nem ginásio na época, não tinha onde lecionar, não se falava inglês, e muito menos o árabe, né? Então a permanência dela em São Paulo foi uma necessidade imperiosa. Né? Certo. Aí vinha passar as férias. Em Anápolis, ela acabou conhecendo seu pai? Conheceu em Anápolis mesmo. Meu pai chegou a Anápolis em 1924, antes da inauguração, e a conheceu nessa ocasião. Vocês conheceram, logo se casaram? Casaram em 1930 e fizeram de Anápolis a residência definitiva. Né? Ele e a colônia libanesa, de uma maneira geral. Certo, aí ele deixou de mascatear e estabeleceu um comércio. Já começou estabelecendo um comércio. Que tipo de comércio era Anápolis era uma cidade muito rica nessa época, viu? Porque com a estrada de ferro, ela começava a exportar, trazer para São Paulo grande parte dos cereais produzidos no norte do estado. Né? E ali era um desembocadouro. Era um entreposto. E começaram a se instalar máquinas de beneficiar arroz, café, feijão, de uma maneira geral. E a estrada de ferro era o único meio de transporte que tinha para São Paulo. Então daí eles começaram
Fazer o quê? Intermediação de cereais? Compravam cereais, vendiam. Era quase uma bolsa de cereais, né, na verdade? Era uma bolsa de cereais e também vendia para o norte. Meu pai tinha um armazém. Qual que é o nome do armazém? Era Armazém Globo. Armazém Globo. Ficava até perto do armazém do Jorge Sei. Rajara, ali na esquina, viu? Nós crescemos juntos ali. E esse armazém serviu como entreposto em Anápolis durante esse período até 1955, quando veio a época da construção da capital. Eu, nessa época, morava em Anápolis, me formei em Direito lá também e lecionava na Escola de Comércio, matemática. Certo, mas no dia a dia dos negócios o senhor participava ou não? Ficou só por Participava, não. Com seus irmãos também? Fazia as duas coisas ao mesmo tempo. Meu irmão também tinha um posto de gasolina, que é posto Avenida, que fica na Avenida Goiás. Conheço. E... Hoje é o posto napolitano. Isso, esse mesmo. E depois eu comecei a operar dentro de Brasília. Mas por que se deu essa vinda para Brasília? Questão da oportunidade também? Foi a oportunidade, foi que eu já conhecia Brasília, eu vinha vender aqui, fornecer para as companhias, com as empresas construtoras que estavam se instalando os canteiros aqui, era Mendes Júnior, Pederneiras, Nacional e tal. Eu vendia gêneros alimentícios. Ia até Anápolis, trocava o caminhão e vinha para cá. O senhor vinha dirigindo ele mesmo? Não, eu acompanhava o motorista. Era só para vigiar. Era só para fazer entrega e receber e fazer novas vendas e voltar para Anápolis. E a base é Anápolis, seu pai é Anápolis? Meu pai ficava a base lá. Ele nunca vinha para Brasília? Não, basicamente basicamente era eu. Mas os irmãos vinham também ou não? Não, meu irmão tinha atividade no posto e duas irmãs que estudavam só. Estudavam, né? E como que era Brasília nessa época? Estava começando. Poucos acreditavam, achavam que era ousadia do presidente, muita pretensão. Nós de Anápolis e de Goiânia e os mineiros de uma maneira geral acreditávamos nele. Investimos tudo que a gente tinha aqui na capital. Os paulistas, por exemplo, haviam a onda de que Brasília não iria à frente. Eles não investiram aqui em Brasília, só investiram depois da inauguração, comprando pela incredulidade deles, né? Comprando imóveis já mais caros. Aqueles primeiros que chegaram em Anápolis, os empresários de Anápolis fizeram investimentos muito grandes naquela época. Eles não tinha nada. Mas basicamente a colônia sírio-libanesa. Foi. Sangue do fenício, vontade de melhorar, vontade de isso novas aventuras. Tem um diferencial? Tem, sim, tem uma formação, né? Você pega uma pessoa que gosta de samba, na família deles, você pode olhar que o avô era sambista, o jogador de futebol é a mesma coisa, o português também, que tem um pouco do sangue mouro também, tem essa vontade de sair, de lutar, e assim os libaneses também. Né? A oportunidade de sucesso da vida na cidade deles é muito difícil. Muito difícil. O comerciante vende uma saca de trigo para ganhar o saco vazio. Chega aqui no Brasil, país aberto, quem quiser trabalhar, que trabalhe, trabalhando ganha, vem o resultado em cima do trabalho. E seu pai falava o que do Brasil? Ele tinha uma adotou como pátria, apesar de ser cubano e ele nunca pensou em voltar para o Líbano, nem a passeio. Mas chegou a fazer isso ou não? Não foi. Ele ficou aqui era a casa dele, aqui ele criou os filhos e eu fui, mas ele ficou, ele não foi. E a casa comercial foi até quando, em Anápolis? Você tem ideia, mais ou menos? Foi até 1900, deixa eu ver, 58, 60, até 62. E seu pai faleceu quando? Ele faleceu em 1972. 72. Certo. E depois ele acompanhou o senhor para Brasília ou não? Não, ele ficou em Anápolis. Ele não saiu de Anápolis. Bom, o senhor falou que no princípio o senhor fazia esse transporte de matéria-prima, vamos colocar
assim, aqui para Brasília, mas não tinha estabelecido aqui, e voltava. Quando que o senhor se estabeleceu aqui? A mudança definitiva, em 1959, começávamos a construir a Planalto de Automóveis, na W3 Sul. Na Revenda Ford. Revenda Ford. Na época era o Willis Overland. Wilson. E eu vim para administrar e criar a empresa em sociedade com o Gibran Reich e o Munir Naum. Meu tio e meu primo, né? E eles tinham suas atividades e eu montei a empresa Planalto de Automóveis já diretamente na W3, na quadra 514. No endereço que foi a vida toda ali? Não, depois nós passamos para a Asa Norte. Passar para a Asa Norte? Para a Asa Norte. Eu vou te dar um livro que eu escrevi, tem fotografia, tem toda essa história aqui de Brasília, um resumo das atividades. Né? Sei. E o senhor se arrepende de vir para Brasília ou não? Preferia ter ficado em Anápolis? Não. Eu nunca abandonei Anápolis. Né? Eu sempre, todo fim de semana, nos 6 primeiros anos, fim de semana eu estava lá, jogando futebol, inclusive jogando com seu pai lá. Que foi, por sinal, um craque. Era um craque mesmo. Onde ele estava desequilibrado. Só que não era forte igual você, não. Ele era magrinho. Não, eu não sei como ele dava para jogar bola naquele piso. Era um craque, viu? Se eu quiser contar até um pouquinho dessa história do Land esportista, como é que era? Olha, a minha história no futebol, eu sempre pratiquei muito esporte, com uma dedicação muito grande ao voleibol e ao futebol. Entendeu? O futebol comecei no Ipiranga Atlético Clube, depois fui com 17 anos, fui para o aspirante da Associação Atlética Napolina. No aspirante nós fomos campeão da cidade e do estado de Goiás, eu era o capitão da equipe. Depois passei para o time titular, eu jogava. Qual posição? Jogava de centro médio. Centro médio. E depois eu dei uma parada com Brasília. Brasília, eu vim para cá, mudei para cá e voltei para Anápolis, disputava futebol lá também. Foi em 1960 e 60 e pouco. Um dia apareceu, tem uma história interessante, um dia apareceu um técnico, Abel, chamado Abel. O técnico me chamou e falou: jovem, meu filho, vem cá, eu estou vendo você correr aí desesperadamente nesse meio de campo. Eu vou te contar uma coisa. Você está jogando na mesma posição que o Nego. Seu Nego, O Nego é o melhor jogador da Napolina, o melhor jogador da cidade e é a nível de seleção goiana. Agora o Nego não adoece, não machuca. A única extravagância que ele faz é ir ao cinema na sessão das 8 e às 10 horas ele está dormindo. Não bebe e não fuma. Se você for continuar jogando nessa mesma posição, você nunca vai ser titular da Napolina. Aí eu já era reserva. Mas eu quero te dar uma oportunidade. Domingo tem um jogo, Napolina e Goiânia. E o lateral esquerdo está machucado. Você vai treinar essa semana, se você der conta do recado. E o senhor é desse ou canhoto? Eu chutava com 2 pés. Seu pai também era assim. E entrei, joguei contra o Goiânia como lateral esquerdo. Deixou para Anápolis ou Goiânia? Em Anápolis. Saí bem, dei conta do recado. Né? E na época que o lateral também não avançava muito? Não, você passar do meio de campo, eles te chamavam lá. Volta. É igual aquela história do Milton Santos, na Copa de não vai não, Milton, vai não. Depois fez o gol boa ali. Eu não gostava de jogar lateral, ele não tinha liberdade. Eu gostava de ir para frente e tentar fazer uns gols, umas coisas assim. E eu era magro, alto, né? E tinha uma facilidade, assim, para subir em bola alta, né? E o técnico me chamou outra vez. Falou assim: o lateral esquerdo voltou, mas o lateral direito machucou. Você vai jogar na lateral direita. Jogador de meio de campo tem uma facilidade muito grande. Quem joga no meio de campo pode jogar de quarto zagueiro, pode jogar de lateral, pode jogar de meia apoiador. E assim foi indo. Eu, sem ser titular da equipe, eu ficava preenchendo o vazio. Lá era um coringa, né?
Sei. Cheguei a jogar até de ponta esquerda, mas É ponta jogava esquerda? armando, joguei de ponta esquerda armando. Uma partida contra o Vila Nova em Anápolis. Né? Moral da história, nós fomos vice-campeão do estado. Que ano foi isso? Só perdemos em 1960, só perdemos para o Goiânia, no Estádio Olímpico em Goiânia. E o Goiânia na época Era o melhor time, superior ao Goiás, superior ao Vila Nova. Então a minha carreira é essa. Eu costumo brincar com os amigos dizendo que eu sou o único vice-campeão. Porque o brasileiro, quando perde o campeonato na Copa do Mundo, ninguém diz que o Brasil é vice-campeão. Né? Ou como o Nelson Piquenininho falou, vice é o primeiro perdedor. Né? É desse jeito. Não, um dia eu encontrei com um amigo nosso lá, falei, nós dois temos um título, nós fomos vice-campeão do estado, o Oswaldo Cavalo. Conheço, né? Falei, não, nós perdemos o jogo. Eu tive até entrevistando o seu Salim Caé. Trabalha lá até hoje. Ele trabalha com ele. Ele batia muito? Ixi, um jogador forte, violento, uma saúde que Deus me livre. Viu? Eu disse que não, né? Não, ele fala que não, mas ele era. Eu disse que era técnico. Nada, viu? Ele jogava jogador lá, longe. Viu? E acabei disputando o campeonato goiano. Não fui titular, mas fui um bom reserva, né? Substituí em todas as posições. Aí depois mudei definitivamente aqui para Brasília, acabei encerrando a minha carreira. E o lance político? Começou onde nessa história? Olha, começou aqui em Brasília, quando pela primeira vez eu assumi a presidência de um sindicato aqui. Em seguida teve uma eleição na associação em 1970, essa eleição 77. Essa eleição mobilizou a cidade de Brasília, que não tinha eleições aqui, e foi uma eleição muito aguerrida, e o governador da cidade e os secretários se posicionaram contra aquela diretoria da associação. Na época, qual que era o governador? Elmo Cerejo de Farias. E ele queria ter um candidato lá, porque a associação comercial era a Câmara Distrital de Brasília. Lá se reuniam todas as forças políticas da Era um cidade. cargo de peso, né? Muito peso. Era abaixo do governador, praticamente. Né? Praticamente. Era o presidente da associação era o presidente da Câmara Distrital de Brasília. Então tinha uma força política muito grande. Eu lembro que eu era convidado a participar de solenidade, onde não sentava um senador, não sentava nenhum deputado federal, entre tantas outras autoridades eu era convidado. Então, essa era a força da entidade. Não tinha como não chamar o presidente da associação. E essa eleição mobilizou a cidade de Brasília. Foi a primeira grande eleição da cidade. Nós ganhamos a eleição com uma margem muito grande. E a associação... Teve o apoio da colônia? Teve um apoio muito grande. Cidade de Anápolis também. Tinha muita gente aqui, tornaram-se cabos eleitorais e virou... Vestiram a camisa ali. Vestiram-se. Era um filho de Anápolis que estava aqui. Exatamente. E conta um pouquinho da história do Lande senador. Olha, a minha história política, eu disputei uma eleição, a primeira em 1986, para o Senado. Fui um dos mais votados, tive 23% da votação, coisa fabulosa. E era eleição para 1/3 ou para 2/3? Elegia 2 ou um senador, né? Não, foi a primeira eleição, elegi os 3. Elegia os 3, mas um com mandato de 4 anos. Um com mandato de 4 e 2 com mandato de 8. Só que o Pompeu de Souza foi com mandato de 4, não é isso? Eu tive, na época, entre 420 mil eleitores que votaram, votos positivos, né, votos efetivos. Eu tive mais de 100 mil votos. Uma votação muito grande, mas mesmo assim, por uma questão de legenda, eu fiquei como primeiro suplente. Só esse tal de legenda ajuda uns e prejudica outros. Pompeu de Souza teve 90 mil votos, acabou assumindo o Senado e eu não. Então foi o primeiro embate político. Né? Depois eu assumi o Senado, fizemos... O senador titular, quem que era? Era o José Roberto Arruda, o atual governador de Brasília. Né?
Na época ele não era muito conhecido. E eu era mais conhecido, ele era jovem, estava começando a carreira, nós fizemos uma dupla muito boa e elegemos. Isso foi em 1994. Eu assumi o Senado em 2001 e fui até 2003. E aí tem uma série de obras que eu vou te dar um livro para você acompanhar. Essa foi a minha tarefa. Eu tive como enfoque principal, quando eu estava na Associação Comercial, foi a luta pelo direito ao voto. Nós lideramos um movimento aqui em Brasília, numa época difícil, viu? Numa época aí que os militares predominavam no governo. Eu tinha uma empresa, a empresa era muito vulnerável e eles mandavam fiscalização, telefonema, não podia tomar empréstimo, não podia participar de... Eles diziam o seguinte: um dia você vai acabar sendo preso, porque aqui ninguém quer eleição aqui em Brasília, né? Eu inclusive vi aqui nessa época, né? De 81 a 91. Eu acompanhei esse processo. 81 foi. Lembro das medidas de emergência. Tudo aquilo, viu? General Newton Cruz na Praça dos Três Poderes, no cavalo. Eu acompanhei essa história. Né? Tem umas fotos ali, até com o Lula. O primeiro movimento que o Lula fez aqui em Brasília, quando assumiu a presidência do sindicato e posteriormente da FUT, ele veio aqui para Brasília para dar apoio a esse trabalho nosso. Ali tem as fotos na associação e está no livro também. Eu conto detalhes dessa operação. Esse foi um grande movimento que tornou assim, a associação como uma casa, não apenas do empresário, mas uma representação da própria cidade. Não tinha resistência democrática. Era isso, uma expressão boa, resistência democrática. Tribuna da democracia. Era lá que a gente dava a palavra para todos aqueles e as reclamações vinham e a gente levava até o governo pela força que a associação tinha, resolvendo muito. Né? Foi uma história muito bonita aqui em Brasília. Assumi o Senado e eu tenho como o maior trabalho que foi feito foi a aprovação, eu fui relator do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Já tinha o do Centro-Oeste, era desvinculado do FCO, esse seria outro? O FCO é um incentivo do Centro-Oeste. Né? Esse Fundo Constitucional destinava verba para Brasília, uma verba fabulosa. Todos os estados queriam essa verba. Eu não podia levar para o plenário e faltava apenas uma semana para encerrar as atividades do Senado. O presidente trabalhou muito para isso. Rami Stebber, que era o presidente nessa época, ele falou: você vai ser o relator, mas o prazo é curto. Mesmo assim, trabalhei dia e noite, não podia deixar ir para a imprensa, porque aí todos os estados queriam reivindicar essa verba e ela seria pulverizada no Brasil inteiro. Né? E Brasília é que está brigando aqui, o corpo diplomático, os políticos de outro estado, precisavam cuidar da segurança, cuidar também da educação e saúde, principalmente aqui. Né? E essa verba foi aprovada no apagar das luzes. Tem uma história dramática aí, que a gente fez lá de transformar a votação não no plenário, que no plenário a gente sabia que perdia, mas o presidente nos ajudou, foi uma votação de liderança. E no dia, na última hora, tem um fato que merece uma referência, que o presidente, o Eduardo Suplicy, quando eu fiz a exposição, estava fazendo a exposição sobre o relatório, né, pedindo apoio, estava dizendo sobre a importância do relatório, ele pediu por uma questão de ordem, o presidente concedeu, e ele levantou um celular e falou assim: eu estou com o presidente eleito da República, Lula, aqui. Ele está pedindo para adiar por 15 dias, porque ele não quer assumir esse compromisso,
se trata de uma verba muito grande para Brasília. Eu gelei na hora, viu? Eu olhei para o presidente e o presidente me deu um sinal de que aguardasse aquilo. O nobre senador concorda com a parte, concorda. Aí ele fez a exposição, falou sobre o pedido do presidente eleito e foi colocado em votação. Nós ganhamos por uma maioria absoluta e até o Suplicy, depois no final, falou assim, eu voto também, não quero ser a única força divergente daqui. Eu voto a favor também e eu tenho uma gratidão muito grande com o Distrito Federal. Ia colher da melhor maneira possível e estava lá o governador Joaquim Roriz. E ele, muito emocionado, me abraçou na hora, políticos de Brasília, e o governador me disse, olha, foi a contribuição mais importante que Brasília teve desde a sua inauguração. Hoje, Brasília está em 8 bilhões. 8 bilhões de reais. A verba. A verba aqui para Brasília.